Sim? Bom, então, gente, é uma alegria estar aqui hoje participando com vocês desse encontro. A pandemia trouxe um monte de coisa triste na vida da gente, mas trouxe essa possibilidade de encontrar pessoas que a gente jamais, talvez, durante a vida pudesse encontrar e conversar, né? Então, é uma alegria enorme estar aqui. Eu vim, principalmente hoje, para apresentar a doutora Eunara, porque é uma pessoa que eu conheço bem, que trabalha comigo há muitos anos, e ela é é difícil a gente falar assim da doutora Eunara sem começar a dizer desde o tempo que ela entrou na faculdade, né? Ela ganhou o prêmio de melhor aluna da faculdade nos 5 anos que ela cursou. Então, imagina só quando chega no fim dos 5 anos e ganha um prêmio de melhor aluna, né? Então, ela é essa pessoa que tem uma capacidade de ler a literatura e absorver aquilo que mais importante, que mais vai impactar o trabalho dela, é, ao mesmo tempo, olhar para o doente e conseguir aplicar aquelas coisas que ela leu, não é? Sem trazer danos para o doente e procurando trazer a melhor medicina que possa estar à disposição naquele momento, né? Ela faz tudo isso pegando na mão do paciente, e falamos, vamos junto, que nós vamos conseguir. E é isso que tem acontecido. Ela tem conseguido juntar a melhor ciência com a melhor assistência. Então, acho que nesse momento é aquela pessoa que está no lugar certo, a pessoa certa. Então, acho que a gente ouvir o que ela tem para falar e, principalmente, assim, perceber que ela é muito acessível e ela vai conseguir explicar qualquer dúvida que as pessoas tiverem, numa linguagem que vai permitir que a pessoa aplique isso na sua própria vida e na sua família, né? Que é isso que é o importante hoje, que a gente cuide de si mesmo e daquelas pessoas que estão próximas da gente. E assim, se cada um faz isso, a comunidade inteira vai se beneficiar, né? Então, é um prazer, gente. Vamos ouvir a doutora Leonardo. Ela é médica do Sírio-Libanês e ela é professora colaboradora do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Não é? E ela tem uma carreira de assistência, de ensino e de pesquisa como professora universitária. Eu queria ser metade do que a Elia falou, né? Mas eu agradeço muito estar aqui hoje, é uma honra grande e a Elia é minha irmã aí nessa vida, a gente se ajuda e está trabalhando juntas aí e muito do que eu vou falar hoje aqui foi fruto da gente estar sempre juntas e estudando juntas, e ela fazendo lá na porta do nosso laboratório, está escrito, nós vemos o que você precisa, que foi o Loris que fez essa frase, que é o que essa mulher faz, ela vai lá e enxerga o que eu estou precisando entender, e ela fala, tá aqui, é isso mesmo. Então a gente está nessa história desde março, lutando juntas aí, e algumas coisas que eu vou mostrar para vocês é o que a gente está aprendendo e que a gente conseguiu aprender até agora. Eu queria agradecer a Lurdinha pelo convite, é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui hoje com vocês todos, o professor Corbett, que é meu professor da época da faculdade, a Elia, todos os colegas que eu ainda não conheço, mas que eu tenho certeza que a gente vai virar amigo aí depois desse nosso encontro aqui. E eu vou falar umas coisas meio técnicas, mas eu vou tentar fazer com que fique acessível para todo mundo e vocês, depois a gente, é uma aulinha de 10 minutos e a gente acaba e começa a conversar e ver os problemas que vocês têm aí. Espero que vocês gostem. Eu vou compartilhar a tela aqui, vamos ver se vai dar certo, se Deus quiser. Espera aí. E agora a gente vai assim. Vocês estão vendo a minha tela? Deu certo? Deu. Tá bom. Então, a gente vai falar um pouquinho do que acontece no organismo de um paciente com a Covid-19 grave. É importante que se diga que isso que eu estou falando para vocês aqui acontece em 15% dos pacientes que evoluem com aquela fase grave da doença que precisa ser internado ou que tem uma queda de oxigenação ou alguns casos que fazem umas tromboses inexplicadas. Aí a gente vai tentar
juntos entender o que a gente está começando a entender melhor, né? Então, a gente vai falar sobre a coagulopatia na insuficiência respiratória na COVID e como que ela acontece. Como é que isso aconteceu? Primeiro, como é que a gente suspeitou disso? Foi lá, a Elia estava comigo nessa época aí, como sempre, o comecinho, dia 25 de março, essa senhora chegou na UTI e essa senhora, ela teve uma insuficiência respiratória de rápida evolução e teve uma trombose do dedão. E a insuficiência respiratória dela era muito diferente do que se vinha falando, que a gente recebia lá, as notícias lá da Europa. Foi uma das primeiras pacientes, a primeira que eu vi na UTI com Covid, essa senhora. Na Europa diziam que era uma síndrome de desconforto respiratório agudo, que o paciente tinha que ficar na ventilação, 50% morria, 50% vivia e não tinha o que fazer, era uma insuficiência respiratória grave. E o que essa senhora tinha era um quadro muito diferente da síndrome de desconforto respiratório agudo, assim, no comecinho da doença que a gente vê, que é um pulmão fácil de insuflar de ar, é um pulmão menos inflamado, mas que não consegue captar o oxigênio que vem de fora. E o pulmão, ele é cheio de saquinhos de ar que são irrigados por uns pequenos vasinhos com sangue. E o oxigênio tem que chegar no saquinho de ar e passar para o sangue. E essa senhora parecia que o ar chegava no saquinho de ar, mas não conseguia passar para o sangue. O sangue estava entupido. E ela trombosou o dedão. E foi daí que veio a primeira história de pensar que essa doença não era só uma doença respiratória, mas era uma doença trombótica, né? Foi lá em 25 de março. Isso, então, acontece em 15% dos pacientes que vão por sintomas mais graves, que precisam de internação ou mesmo de intubação, né? A grande maioria dos pacientes com a Covid-19, 85% tem sintomas leves ou não tem nenhum sintoma, 30% são assintomáticos. E quanto mais sintomas o paciente tem, mais tempo ele é contagiante para o seu companheiro aí que estiver perto e mais tempo e mais grave ele vai ficando. Então, a gente está falando dessa minoria aqui. Por isso, como 85% dos pacientes da COVID, eles têm um quadro leve ou assintomático, é muito fácil falar que qualquer remédio resolve. Por exemplo, a cloroquina salvou 500 pessoas, a ivermectina, qualquer coisa, até chá de camomila, se você der para esses 85 aqui, eles vão ficar bem. Então, a gente tem que se atentar ao que tem já na ciência como prova de que realmente funciona e que não faz mal, né? Esses remédios todos, ivermectina, cloroquina, zinco, vitamina D em altas doses, não têm evidência científica e podem causar mal, né? E a gente vai falar um pouco disso depois. Então, o que acontece? Aqui é um paciente que a gente tratou, aqui é uma área de pneumonia pela Covid, que é chamada, né? Isso é uma tomografia com um pouquinho de contraste, que chama tomografia de dupla energia, e você vê que a área chamada pneumonia pela Covid, ela não tem fluxo sanguíneo. Isso é um paciente que a gente tratou. O fluxo sanguíneo aparece em vermelho e a área da pneumonia pela Covid não tem fluxo, é uma área sem fluxo. Diferente de uma área de uma pneumonia normal, onde você tem até um pouco de hiperemia, um hiperfluxo, né? A gente tem ausência de fluxo sanguíneo na tomo e a gente vê que tem microtrombos na circulação, que foi quando a gente primeiro publicou lá no comecinho de abril, junto com o pessoal lá da patologia, o professor Saldiva, a Marisa, o Amaro e todo mundo. E foi a primeira evidência que apareceu de que tinha microtrombos na circulação pulmonar e depois, agora a gente sabe que em todos os órgãos isso pode acontecer, em qualquer órgão. Graças ao trabalho da doutora Elia, e ela vai falar depois sobre isso também. Aqui é um outro estudo do Lancet, ó, área de pneumonia, ausência de fluxo, fica mais escuro aqui, tá vendo? E isso foi confirmado por estudos, esse estudo é de Nova York, foi publicado no New England, aqui como é que fala, um congestionamento de hemácias no septo, né? Você tá vendo aqui? Do alvéolo, aqui microtrombos nas arteríolas, aqui uma microscopia de varredura que mostra aquela malha de capilares que tem no alvéolo, num pulmão normal, você vê que é todo os caminhos dos capilares, e no pulmão com Covid, que o capilar está todo truncado, parece que ele perde a continuidade e fica entupido, que é o que a gente vê mesmo que acontece. Então, o que a gente sabe hoje em dia? Que o vírus, ele entra pelo sistema respiratório, você inala o vírus, ele consegue invadir o epitélio, ele consegue quebrar a barreira alvéolo-capilar e invadir o endotélio, e ele destrói e deixa desencapado tanto o epitélio alveolar como o endotélio. E aí você vai ter inflamação dentro do saquinho de ar, do alvéolo, mas você vai ter também desencapado o seu endotélio onde passa o sangue,
E o capilar, os vasos pulmonares, eles têm uma capinha, que é o endotélio, que parece um asfalto bem lisinho, assim, que tem que ser bem lisinho para não ter trombose. E quando você desencapa, destrói essa célula, vira uma coisa, um asfalto esburacado, e ali começa a fazer trombo, né? E a gente começa a ver essa microtrombose. Isso é uma foto de como a maioria das células morrem através de uma reação que chama piroptose, que é uma destruição da célula. A célula explode, você vê resto celular para todo lado. A doutora Elia está me mostrando isso todo dia. E o vírus é capaz de entrar em qualquer célula do corpo humano. Ele consegue entrar em qualquer célula. E a gente vê os efeitos piores quando ele entra nas células endoteliais e pode causar uma lesão em qualquer órgão do organismo, e isso explica sequelas, depois a gente vai conversar. Aqui é uma visão por dentro aí do endotélio, que ele é recoberto por uma camada que chama glicocálix endotelial. Isso é uma camada de proteoglicanos, principalmente heparansulfato. Aqui as hemácias, né, os glóbulos vermelhos circulando bonitinhos, e aqui o buraco no asfalto, que a presença do vírus causa o influxo de células inflamatórias, que destroem toda essa parte do glicocálix, e também o vírus invadindo a célula endotelial, causando esse ambiente propício para trombo. Foi visto que, em alguns casos, pacientes que tomavam anticoagulante previamente tinham uma certa proteção para isso, mas isso ainda está em análise, é um estudo retrospectivo que não mostra, que não dá certeza absoluta, mas que mostra que pacientes que tomavam anticoagulante previamente têm menos células endoteliais circulantes do que os que não tomavam quando expostos à COVID moderada. Isso quer dizer que talvez o uso de anticoagulante crônico, pacientes que já tomam muitos anos, possa talvez proteger, mas isso é uma coisa ainda em análise. E aqui é uma foto da professora Elia de um capilar que pode ser um de muitos, a gente vê isso se repetir, ela me ensinou isso, mostrou em vários órgãos que isso se repete na COVID, e aí vocês têm que imaginar, essa coisa cinza aqui é a célula endotelial, ela devia dar a volta inteira no capilar e fazer o asfalto sem buracos aí que a gente falou. O que aconteceu com ela? Ela explodiu, ela sofreu essa piroptose, ficou um pedaço para cá, um pedaço para lá, o tecido conjuntivo aqui, que é a carne viva, né, que a gente fala, está exposto em contato direto com o sangue, fazendo um ambiente propício para trombose, e aqui desse lado não tem mais nada da célula endotelial, só tem restos celulares e uma hemácia aqui, um glóbulo vermelho, e aqui então você imagina o que vai acontecer, esse fluxo sanguíneo vai ser interrompido por trombose, e isso acontece em qualquer órgão do organismo. As plaquetas, que são também responsáveis pela coagulação, estão hiperativadas nessa doença, e ainda tem um outro processo que é a extrusão de material de DNA dos neutrófilos para fora, tentando fazer uma armadilha para pegar os vírus, e na verdade aquilo vira um emaranhado de material celular, cromatina do neutrófilo, com plaqueta, com vírus, com célula morta, com fator de von Willebrand e um monte de outras coisas que fazem uma maçaroca que vão entupindo os vasos de todo lugar. Essa armadilha chama NET, que é Neutrophil Extracellular Traps, de armadilha mesmo, e chama netose, esse processo que a gente vê que acontece muito nessa doença. E aí, o ar que chega no alvéolo, no saquinho de ar, não consegue passar para o capilar para ser absorvido. E aí você fica com essas microtrombos, além da inflamação dentro do alvéolo, que também vai acontecendo com o decorrer do tempo, né? A gente vê que esses pacientes, eles têm mais tromboembolismo pulmonar, quanto mais trombose eles têm, e mais diálise, eles precisam de mais diálise, quer dizer, então pega pulmão, pega rim, e também eles têm mais AVC, quanto mais trombose eles têm. Então, eles têm um status pró-coagulante muito grande, essa minoria de 15% que vai para esse quadro mais grave da COVID. E os pacientes obesos, eles são de mais risco para isso. E a gente não sabe direito ainda por quê, mas em todos os trabalhos que até agora foram publicados, a obesidade é um fator independente para maior risco. Mesmo que seja se o paciente seja jovem, que não tem nenhuma comorbidade, por ser obeso, ele é mais propenso a fazer esse quadro trombótico. Aqui tem a gente sabe que o obeso
tem mais adipocinas, é um ser mais inflamado do que os outros, né? Essa doença tem uma grande resposta inflamatória, e também, talvez, pela dislipidemia, que destrói o glicocálix, e o endotélio do paciente com dislipidemia, com problemas de colesterol, de lipídios e com obesidade, ele é mais difícil, ele é mais destruído, e aí ele é mais exposto, né? A primeira pessoa que mostrou que talvez o anticoagulante nesses pacientes graves fosse útil foi um chinês, o Dr. Tang, que mostrou uma diminuição de mortalidade nos pacientes com maior coagulopatia de trombose naquela época. E ele mostrou que dos exames que a gente usa hoje em dia, que é o dímero D, que mostra a trombose, podia ser talvez um marcador de gravidade. A gente sabe que ajuda, sim, mas não é o único. E a heparina parece ter outros efeitos nessa doença, que é um anticoagulante, além da anticoagulação. Ela tem uns efeitos, como ela é heparan, ela pode refazer aquele glicocálix, aquela cobertura. O spike-1, que é aquela proteína do vírus que faz o vírus ligar na célula, antes de ligar na célula, ele liga no heparan sulfato associado à membrana. Ele precisa ligar no heparan sulfato para depois ligar no inibidor da ECA e invadir a célula. E essa colega, a doutora Helena, lá da Unifesp, ela mostrou que o heparan, quando se for aumentado o circulante, né, você dá heparina endovenosa ou subcutânea, ele pode se ligar ao spike-1 e como fosse um band-aid, e o vírus não vai conseguir grudar no heparan associado à membrana celular, não vai conseguir invadir a célula. Então, talvez a heparina tenha até um efeito antiviral em alguns casos. A gente está estudando tudo isso aí, né? E aí esse autor, que é um autor lá de Manchester, fala isso muito bem nessa revisão, dizendo que a heparina, além de anticoagulante na COVID, também é anti-inflamatória, ela refaz o glicocálix, ela tem uma proteção do endotélio e talvez tenha um efeito antiviral e proteja da evolução para disfunção de múltiplos órgãos, para diálise, para problemas cardíacos, né? Esse foi o nosso pré-print, que agora está para ser publicado no Frontiers in Physiology, onde a gente estudou os primeiros 27 pacientes com anticoagulação precoce, assim que o paciente começava a perder a oxigenação. E a gente foi vendo que a oxigenação após a anticoagulação vai melhorando, tanto nos pacientes todos os tratados, como nos que estavam em ventilação mecânica. Então, talvez a gente consiga desentupir um pouquinho aqueles vasos pulmonares e melhorar a oxigenação desse paciente. Outra coisa que tem sido falado muito aí nesses kits que o governo distribui, né, é corticoide. Cuidado com o corticoide. O corticoide é útil na COVID, mas ele é útil para os pacientes que precisam de oxigênio. Aqueles que estão na ventilação mecânica, no tubo, você vê aqui, foram os que não receberam, morreram mais, e os que receberam morreram menos, que estão na ventilação mecânica. Os que precisam de oxigênio, os que não receberam morreram mais, os que receberam morreram menos. Sim, mas quando o paciente não precisa de oxigênio, é um paciente que faz parte daqueles 85% que está bem e que não precisa ser internado, o oxigênio, o corticoide matou mais. Quem recebeu morreu mais, e quem não recebeu morreu menos. Por quê? Porque essa pequena minoria, essa grande maioria de pacientes com poucos sintomas, se você dá corticoide quando ele não precisa de oxigênio, o que você vai fazer é piorar a imunidade e o vírus vai viver mais tempo no corpo desse paciente. Então, corticoide não é para todo mundo e não é para paciente que está em casa bem, é para o paciente que foi internado e precisa usar oxigênio. Isso é muito importante que a gente se lembre. E esses pacientes têm que ser mantidos muito, muito bem hidratados, mesmo os que estão em casa ou no hospital, diferente da síndrome de desconforto respiratório, eles precisam de uma hidratação bem boa, manter a volemia bem, um pouquinho até levemente positiva, porque o sangue deles é muito viscoso e eles vão trombosando e formando os microtrombos e eles podem fazer infartos pulmonares, destruição tecidual e até de outros órgãos, como a gente viu. Aqui é um trabalho bem legal do pessoal lá de Ribeirão Preto, mostrando uma microscopia sublingual, uma filmagem do fluxo sublingual num paciente saudável, aqui as veias sublinguais, e aqui quando o paciente começa a ficar grave por Covid, que você vai vendo a interrupção do fluxo sanguíneo, e aqui já a formação dos trombos. Isso reflete o que está acontecendo no resto do organismo desse paciente. Todos os órgãos vão ficando com o fluxo sanguíneo prejudicado. E a gente começou com uma observação clínica e a gente está indo em direção agora aos estudos randomizados. A gente começou no HC para poder ter certeza da dose de anticoagulante, da hora de iniciar. E esse é o estudo da gente. A gente até convida, está aberto para a participação de todas as instituições nacionais que quiserem. Depois, quem quiser mais
detalhe aí eu mando para vocês, é um estudo prospectivo que estuda a dose de heparina ideal para dar para esses pacientes no momento. E o que a gente sabe até agora é que o risco trombótico na COVID-19 grave, ele é real e ele pode ocorrer em todas as fases da doença. E ele se correlaciona com a insuficiência respiratória. A trombose ela acontece apesar das doses profiláticas. Talvez tenha que ser ajustada uma dose um pouco maior ou talvez plena para esses pacientes. E é essa pergunta que a gente está tentando responder. As doses devem ser ajustadas ainda com maior cuidado na obesidade, porque esses pacientes têm maior risco. E a gente ainda não sabe responder com certeza, mas a gente tem uma impressão de que talvez anticoagular, assim que o paciente começa a piorar, pode prevenir talvez disfunção dos órgãos e talvez a ventilação mecânica. A gente não tem ainda essa resposta para dar, em alguns casos, né? A duração depois da alta, porque esses vasos demoram um tempo para se refazer. Então, depois da alta, ainda esses pacientes têm risco de trombose, esses que são graves. Então, a gente tem como acessar isso por exames de laboratório, e esse quadro de trombose nesses pacientes ocorre lá pelo 6º, 7º dia até o 14º, 15º dia. É esse o pior período, e é nesse período que a gente faz a monitorização, né? E então, é muito importante manter esse paciente hidratado o tempo todo e controlar a oxigenação. Era isso que eu queria falar, e agora a gente para de falar e a gente começa a conversar, se Deus quiser, né? Peraí, deixa eu sair. Não, consegui? Parei? Parei. Pronto. Manda, Lourdinha, você tá sem microfone. Tá, ok, desculpa. Para mim, você continuaria falando, porque eu sou leiga e eu estou horrorizada, entendeu? Eu já estava horrorizada, porque o que a gente faz? Na verdade, o que o Cacá e a disciplina da gente faz é trabalhar com o preconceito dessa doença e o mal-estar dessa doença, e a falta de recurso dessas doenças, e a compreensão do que é saúde e doença para outras populações indígenas, ou para outros povos indígenas, né? E essa Covid entra, eu acho, na população indígena com grande trauma, embora eles tenham memória fragmentadas das grandes epidemias, porque todo mundo, na história da vida deles, perdeu alguém por uma epidemia, né? Ou seja, da dengue, ou seja, do Zika, ou antes da gripe, do sarampo e etc. E tal. Então, eles têm memória do verdadeiro genocídio, porque a população indígena significa 0,47% da população brasileira. Isso sim é. Então, como a gente trabalha com eles e diretamente, o que eu queria discutir, e que elas querem discutir, que são as meninas que trabalham e estão na linha de frente lá da aldeia, da Reserva de Dourados, eu gostaria que a Indianara colocasse, eu não tenho muito o que colocar, o Cacá agora coloca um pouquinho, e depois a Indianara entra falando qual é a percepção dela do que está acontecendo na aldeia, para você ver se você pode ajudar-nos. Obrigada, não tenho como lhe agradecer. Uma honra. Uma coisa importante que foi dito é a compreensão que... Opa, peraí. Peraí, acho que vai... Deu, não? Deu. Uhum. Vai ter que sair daqui. Peraí. Bem, eu acho que uma coisa que é esclarecedora é que poucas pessoas, eu acho que durante toda a pandemia, houve uma série de ajustes de tratamento e de compreensão dos mecanismos de doença. E eu acho que a Eunara foi uma pessoa que ela esclareceu muito desses mecanismos, e isso foi acompanhado claramente por uma melhora no atendimento. Então, a possibilidade de você ter sucesso com o atendimento dessas pessoas, com esses conhecimentos, melhorou muito. E esse avanço, ele repercute, inclusive, no aspecto geral da pandemia hoje.
Então, eu acho que isso é importante. Agora, vamos ver como é que a população indígena está sentindo as dificuldades para compreender essa doença. Vamos chamar quem? Lu. Lu. Janara, você não quer começar a falar? Se apresenta, eu acho importante. Boa noite, Ionara. Muito prazer. Cumprimento a todos que estão acompanhando. É uma honra estar aqui participando dessa aula. Meu nome é Indianara, eu sou Guarani Kaiowá, eu moro aqui na aldeia, aqui na Reserva Indígena de Dourados. É uma das aldeias mais populosas, né, do Brasil e também número de população aqui do Mato Grosso do Sul. Nós estamos hoje com 18 mil indígenas concentrados e confinados, né, numa terra indígena de 3.500 hectares, que é muito próximo dos centros urbanos, que é Dourados, que é a segunda maior cidade, e uma cidade menor, que é o município de Itaporã. Então, é um trânsito constante, né, da população indígena para a cidade. E com isso, né, você propicia, né, esse contato também com o vírus. O primeiro caso de parente, né, que a gente fala aqui em relação à população dos parentes indígenas aqui, foi em maio, né, através dos exames, né, que foram iniciados, das unidades sentinela que foram implantadas dentro das aldeias, que começou também aqui com Dourados. A doutora Mariana está ali, daqui a pouco ela vai também estar contribuindo. Então, foi o paciente índice, né, que foi uma jovem trabalhadora de um frigorífico, né, a qual, né, teve esse início, então, a pandemia, que foi muito estigmatizada, né, por conta que foi a primeira trabalhadora, né, dentro da JBS, que a princípio assim, tinha casos, mas não era tão mostrado, né, era um caso ou outro, e como foi uma paciente indígena, como foi o primeiro caso na aldeia, então teve esse boom aí, né, em relação à mídia, e aí teve muito também preconceito, né, em relação à população indígena, então tivemos então esse início ruim, né, em termos de divisão mesmo, porque isso causou dentro da comunidade, né, uma potencialização desse estigma que já é ruim, né? Então, na aldeia ficou 2, 3 vezes pior. E, né, com os estudos, né, mesmo, muito embora, né, nós tenhamos aí a USP, né, sempre nos apoiando, né, juntamente conosco, através dos jovens indígenas, das agências de saúde, né, ainda a gente vem buscando, né, como que nós vamos avançar nisso, né? Como que a gente pode, através, né, desses estudos, desses avanços, né, também trazer esse olhar dessa percepção mesmo indígena, né, de tentar unir aí ver para a gente conseguir ter um sucesso, né? Muito embora Dourados hoje tenha reduzido os casos, hoje nós estamos com 315 casos, né, na aldeia aqui na terra indígena de Dourados, né, desses 80% já foram recuperados, menos de 10% evoluíram, né, para essa forma grave que a senhora apontou na apresentação, porém ainda a gente, né, não avançou nessa questão, né, dessa adesão ao isolamento dentro de uma comunidade. Esse estigma está cada vez pior, né, a gente vem observando isso, né, embora, né, tenha avançado em alguns pontos, isso ainda dentro dos territórios indígenas, a gente vem trabalhando, né, principalmente aqui na região do Cone Sul, Guarani Kaiowá é muito estigmatizado, e talvez esse processo, né, assim como outras epidemias, vem também ocasionando esse trauma que a gente poderia minimizar, né, através desses diálogos, que é isso que a gente precisa do apoio da universidade, para que nos ajude, né? Porque vai ser um trauma para as futuras gerações, isso que a gente vem vivenciando, assim como foram outras epidemias. Todavia, a gente precisa dialogar e ver porque a gente pode, sim, fazer alguma coisa, né? E como fazer, né? Através do amadurecimento da antropologia dentro da faculdade de medicina, juntamente com todo esse estudo científico que a faculdade vem proporcionando aí para a gente. Eu acho que minha fala é mais isso, né? Muito obrigada aí pela oportunidade. E agora eu passo a palavra para a Diana também, que tem as suas contribuições. Não sei, Lu, se é a Diana ou a Gra.
Diana, você pode se apresentar. A Diana trabalha com os estudantes e a percepção desses estudantes, Eunara, como eu te falei, a coisa é muito complicada, porque você tem esse grande mal-estar dentro e a exclusão social. E eles confundem isolamento com abandono. Isso causa toda uma ruptura no pensamento da comunidade, porque eles vivem em comunidade, entendeu? E como trabalhar com isso. Né? Então, Diana, você não pode, ela é professora, e você não pode contar para a gente mais ou menos o que você percebe disso dentro das escolas e como é que está sendo? Põe o microfone, Diana. Pronto? Dá para ouvir? Tá, meu nome é Diana, né? Eu moro aqui na comunidade da aldeia Jaguapiru, em Dourados. Sou professora aqui da comunidade, moro e dou aula também em uma das escolas indígenas. Em relação, desde quando entrou nesse momento, né, da epidemia, assim, as escolas pararam, né, como todas, né? E nas aldeias, na comunidade indígena, a gente tem bastante dificuldade em questões de tecnologia. Aqui a gente, todos, né, tem gente que não tem celular, né? Então, assim, muito menos internet para eles fazer o trabalho, como na cidade fazem, né? Então, assim, a gente, nas escolas da aldeia, a gente teve, assim, como impresso, né? A gente pegou, fez o trabalho impresso e mandou para as crianças. Assim, e elas estão, cada uma vai na escola, pega os trabalhos, vai para casa. Só que a gente vê que, por causa disso, elas estão muito reprimidas no lugar onde eles moram, né? Tipo, nós aqui, cada um fica na sua casa. Porém, isso tem alguns alunos, né, que a única alimentação deles do dia era na escola. Então, está tendo bastante... Tá muito complicada a situação em questões disso, né? E também os jovens não param, ficam saindo. E, assim, a minha pergunta para você é como conscientizar os jovens para que eles fiquem em casa, que não saiam, que por mais que falam, fica em casa, e eles saem do mesmo jeito, saem à noite, está aumentando a violência aqui na aldeia. Então, assim, como conscientizar os jovens, como falar para eles, fiquem em casa, não saiam, não se encontram por aí, porque está aumentando mais os casos. Assim, é bem complicado, mas, assim, eu queria que você respondesse, né? Como conscientizar esses jovens? Fiquem em casa, não saiam. Agora acho que é a Tati. Aqui. Queria falar só uma coisinha. A minha xará, quase xará, né? Indianara e Unara é quase igual, né? A gente... E a Diana é a deusa da guerra, né? Por isso você foi dar aula aí na... É uma guerra. Mas isso daí eu acho que a maior lição que esse negócio está tentando trazer para as pessoas é que você vai ter que se preservar e que respeitar o seu semelhante, porque senão você vai ter uma morte dentro da sua família, né? Se o jovem sai, ele vai trazer morte para o pai, para o tio, para o avô, ou para ele mesmo. Eu internei muitos jovens em estado grave que foram para o tubo. Quer dizer, a juventude não previne ninguém. Essa história de passado de atleta é tudo mentira, não tem nada disso. A doença não filtra quem ela pega, não filtra. Isso é uma coisa que acho que a gente podia fazer um trabalho de orientação com os jovens, dizendo que o jovem ele não está imune à doença, pelo contrário, ele pode desenvolver quadros graves, é uma loteria ruim, é uma loteria às avessas, né? A gente não sabe quem é que vai para um lado para o outro, depende de uma variabilidade genética que a gente ainda não conhece. E trazer essa ideia da generosidade do respeito com o seu familiar, que quando você está se expondo e não está se cuidando, você pode levar o bicho para dentro de casa, que a gente só vai ter segurança para voltar a uma vida quase normal aí, né?
vai ser depois que a gente tiver vacina de verdade, aí isso ainda vai demorar um tempo. Então, acho que dá para a gente conversar com eles, mas é uma coisa difícil, porque vai depender da generosidade e do altruísmo de cada um, né? E da responsabilidade de cada um tomar essa atitude, né? Vai ser muito, muito difícil. E com certeza, por enquanto, os únicos mecanismos que a gente tem para evitar que a doença se espalhe dessa forma é usar máscara, que é um desespero para as pessoas usarem máscara, ninguém usa, né? É uma dificuldade, e isso é muito importante, é uma barreira importantíssima, e o isolamento social, não tem outro jeito, né? E às vezes a pessoa não tem condição de ficar em casa, a casa é um cômodo, só são 5 ali, a gente entende isso, mas usar máscara, e às vezes também não tem sabão para lavar a mão, a gente entende isso, quer dizer, essas realidades de isolamento têm que ser adaptadas para cada universo, né? E esse contato com o homem branco aí e com as grandes cidades é dali que vai vir, né? Eles terem essa consciência também dessa história. Mas é muito difícil, Diana, eu não sei como te ajudar, e a Indianara me achará, e é muito difícil, a gente vai ter que continuar esse trabalho de falar e de orientar e de mostrar, ou talvez trazer um jovem que ficou grave na UTI para conversar com eles e explicar que não é brincadeira, talvez seja uma coisa legal, um depoimento de vida real, né? Uma pessoa que escapou, mas que sofreu muito, explicar que aquilo não é uma brincadeira, que esse negacionismo todo aí que está por aí agora é tudo conversa para boi dormir, que a gente não tem segurança ainda para voltar ao normal, mas é muito difícil isso, né? Não sei. Obrigada, Eonara. Nada, imagina. Gra, você não quer dar uma palavrinha? A Gra são todas da Ação dos Jovens Indígenas, hoje ela é cineasta, premiada, é uma das grandes lideranças indígenas de mulheres cineastas. Então, Gra, a palavra é sua. Microfone, Gra. O microfone. Tá ruim, tá fora. Acende aí. Gra, tá sem microfone. A gente não está escutando. Ela não sabe ligar. Gra, tá sem microfone. Então eu vou tentar passar. Eu vou passar para Tati. Conseguiu ligar? Não, eu vou tentar. Então eu passo para Tati e depois você volta, tá bom? A Tatiana, ela fez turismo e agora trabalha no CRAS, no Centro de Referência de Assistência à Saúde às Famílias. É o primeiro CRAS indígena que existe, de Dourados, e ela tem uma experiência com as mães, e ela tem umas experiências com os jovens que vão para lá pedir recursos, cesta básica, porque, como você bem colocou, Eonara, não tem água. Primeiro, não tem água. Não é? Então, como é que você vai começar um trabalho sem higiene básica, né? Então, eu gostaria que a Tati falasse um pouquinho, bem breve, porque está acabando, e colocasse mais questões, Tati, por favor. Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Tá. Bom, meu nome é Tatiane, eu sou assistente social no CRAS Indígena, né? E o que eu tenho percebido desde o início dessa pandemia, né, como a Indy pontuou lá, que começou com o primeiro caso de uma jovem trabalhadora do frigorífico, né? Esse primeiro caso, ele acabou desencadeando também uma onda, assim, de preconceito, de racismo que a gente acaba vendo que aconteceu. Vários trabalhadores acabaram sendo dispensados de seu trabalho, né? Várias pessoas, trabalhadores indígenas, né, que precisam sair da aldeia para fazer diárias, né, acabaram tendo dificuldade de ser contratado, de conseguir trabalho.
uma segunda colocação que a Diana também pontuou, né, foi sobre a questão da comunicação. A gente está numa área, principalmente ali na Bororó, né, a terra indígena de Dourados, se divide em duas aldeias, Jaguapiru e Bororó. A Jaguapiru ela ainda tem uma facilidade melhor de comunicação. No território onde fica o CRAS, que é na aldeia Bororó, a gente já tem essa dificuldade. Quando começou, então, essas pessoas a serem afastadas de seus trabalhos também, foi onde teve o acesso ao auxílio emergencial, que, na verdade, a gente teve uma grande dificuldade, né? Porque lá não funciona o telefone, né? A gente tem essa dificuldade da comunicação, de fazer um cadastro, muitas pessoas procurando o CRAS por conta do auxílio, né? Hoje também a gente está encontrando uma grande dificuldade porque muitas pessoas que dependiam do auxílio ou do Bolsa Família, né, acaba tendo esse bloqueio nesse momento, acaba tendo esse benefício nesse momento bloqueado, né? Por semana, mais ou menos, a gente está recebendo uma média de 100 pessoas sendo bloqueadas nesses auxílios, né? Então, elas estão procurando o CRAS por conta de alimentos, por conta de acesso ao mercado de trabalho, né, de curso, de recurso de informação, então eles vão em busca do CRAS. Outra coisa que a gente percebeu também foi na mudança do perfil das pessoas que procuram CRAS, né? Geralmente era um perfil onde iam mais as mães, as crianças, os jovens, né? E hoje a gente vê esse aumento, uma demanda grande também uma demanda masculina em busca do CRAS, né? E a gente vê também a questão da juventude. A juventude, várias famílias procurando, porque estão ansiosos, depressivos, né? Alguns com comportamentos agressivos, e a gente também acaba vendo o aumento da violência dentro da aldeia, né? A gente também tem parceria, a gente trabalha em rede, a gente tem parceria com o CREAS, com outras instituições, né? E aí o exemplo, nem todas as políticas públicas assim de acesso, um exemplo de documentação, a gente não consegue, porque esses dias que foi aberto o cadastro mesmo para quem precisa de documentação para fazer a segunda via do RG, a questão de documentação foi um problema muito grande também, muitas pessoas procurando o CRAS, e aí fórum, defensoria, essa parte de documentação, tudo fechado, né? Então, o CRAS funcionando e as outras políticas de acesso que a gente também precisa não está funcionando. Então, a gente acaba tendo essa grande dificuldade também. E é mais isso, assim, a falta de água também pesou muito nesse momento, porque como que você combate uma doença, né, sendo que falta o básico ali, principalmente na Bororó, a gente vê uma questão muito grave da falta de água, pessoas que às vezes caminham 1, 2, 3 quilômetros para buscar um balde com água, uma carriola, né, com água, porque a água não chega nas suas casas. Então, muitas vezes ela tem água para aquele dia, e muitas vezes naquela região fica 2, 3 dias sem água. E aí também como armazenar essa água, né? Se você busca de tão longe, como que você vai guardar? E muitas vezes as pessoas de fora não têm esse olhar, essa vivência, né? A gente ouve, índio sujo, índio isso, só que não sabe a dificuldade que é para você ter uma água dentro de casa, que muitas vezes aquela água ou você vai cozinhar, ou você vai tomar um banho, ou você vai lavar uma roupa. Então, quem realmente vivencia aquela realidade sabe de todas as dificuldades, principalmente nesse âmbito social, né, e de saúde que passa lá. E é mais isso. Obrigada, Tati, de mostrar esse amplo quadro da aldeia, e não é só da Reserva de Dourados, mas da região do Mato Grosso do Sul, fora as pessoas que estão na beira da estrada, né? Então, isso é uma coisa pior ainda. Os indígenas que estão nas retomadas. E eu gostaria de passar agora para a Gra. Agora, estão conseguindo me ouvir? Então, a gente tem que ser meio rápido porque vai acabar o tempo. Vamos lá. Pronto, vou ser rapidinho. Primeiramente, boa noite a todo mundo, né? As minhas parentes, meus parentes que estão aqui, né? A todos que estão aqui. Né? A Lu já deu uma breve uma apresentaçãozinha rápida minha. Né? Também é orgulho de também estar presente, né, nessa organização, né, que também foi o grande processo da minha formação, né? Mas só relatando brevemente sobre essa minha experiência, para além da questão cinematográfica,
eu trabalho e atuo muito diretamente na comunicação indígena hoje, que também está estritamente, diretamente ligada ao enfrentamento da Covid nas aldeias indígenas. Né? Assim, conhecendo que eu sou de Mato Grosso do Sul, né? Sou da aldeia onde as meninas estão, né? Porém, hoje eu estou em contexto nordestino, então tenho também uma visão mais panorâmica de outros lugares que não é só o meu. Né? Então, e falando um pouquinho desse cenário panorâmico como a gente está vendo hoje, né? A gente vê muito essa questão, né? Realmente de se achar, né? Como se trabalhar e como enfrentar de uma questão definitiva a questão do Covid nas aldeias indígenas. Mas o que rebate para nós, profissionais indígenas, que trabalham ou não indígenas, são questões ainda de questionar. Né? Então, questões estruturantes, por exemplo, o que justifica, né, a questão estruturante social, cultural, né, que se agravou nesse processo de Covid, né, dentro das aldeias, né, que foi muito bem explanado pela minha amiga brilhante Tatiana, e também que vem com essa questão, né, do problema sanitário, que não é só a exclusividade de Dourados, mas de outras regiões. Né? Então, e a comunicação indígena, ele tem esse enfrentamento hoje muito direto, né, nessa questão, que levanta esses dados subnotificados, né, pela questão do Estado, né, que hoje está, né, bem visível nas aldeias indígenas, em todos os territórios, ou não indígenas também, mas indígenas é muito bem mais acentuado hoje, né, um número muito subnotificado que tem, né, onde os parentes estão perdendo as suas vidas e ninguém está vendo. Então, e diante de tudo isso também tem outro agravamento, né, qual é o papel do Estado diante desse agravamento, né, o que ele tem feito ou o que ele não tem feito. Então, são questões, né, relacionadas também para além, né, dessa percepção do que é a doença, do que ela provoca, do que ela significa para nós, povos indígenas, né, essa questão mesmo, né, de sobrevivência em tudo isso, né, porque a gente está vivendo um processo genocida, de fato, declarado, né, pelo Estado, né, contra nós, povos indígenas, uma vez que é perpetuada pelo longo da história, que a gente tem o histórico de pandemias, né? O mesmo projeto, né, perpetuado ao longo da história, né? Com o mesmo, né, início, o mesmo começo, que a gente sabe muito bem como é, né? Um projeto muito nefasto, né, e muito perceptível, né? Onde nós, povos indígenas, estamos sentindo, né? Então, e é onde também a comunicação indígena, ela também entra diretamente em embate, né? Ao passo que também, né, essas instituições que também são falidas, né, são com conceitos falidos, né, a gente entra em embate ao ponto, né, em partida de questionar, né, essa atuação, né, de uma certa forma que esses profissionais hoje que estão nesse enfrentamento são os que mais sofrem, né, com represárias, né, com falta de estrutura, né, que estão nas pontas, né, que trazem, né, a sua trajetória, toda a sua dificuldade. Então, só deixando mais esse questionamento e duas perguntinhas, né, bem rápidas que quero fazer para a senhora, né, onde a gente vê um cenário que a gente tem um cenário da OMS, né, que traz seus protocolos, protocolos, né, existentes, e esses protocolos, ao ver da senhora, seria aplicada da mesma forma nos territórios indígenas, uma vez que nós, comunicadores indígenas, sabemos, de fato, né, onde, né, departamentos da saúde implementam, né, inúmeros montantes de hidroxicloroquina nas comunidades indígenas. Né? Isso é válido, uma vez que a senhora já explicou, né, que não tem eficácia, né, no seu princípio, né? E a gente vendo, né, e isso também se aplicaria, visto que a senhora viu também essa questão muito distinta, né, de todas as comunidades indígenas, cada uma tem sua especificidade, né? Valeria esses protocolos hoje, né, da mesma forma aplicar dentro desses territórios indígenas? É isso, eu quero agradecer a todos aí. Leonara, eu acho... Obrigada, Gra, brilhante. Obrigada. Leonara, você pode responder? Então, vou falar com a Tati e com a Gra, né? A minha filha é atriz, Gra. Quem sabe a gente faz alguma coisa aí, você é cineasta. Olha, é uma honra aí falar para vocês. Eu não sei, eu tenho o privilégio de estar aqui numa situação que tenho todos os recursos, eu sei bem o que vocês estão passando aí.
dá para a gente imaginar, né? Então, primeiro, falando dos protocolos que você perguntou, mas a Gra perguntou, esses protocolos de polifarmácias com essas coisas de cloroquina, ivermectina, corticoide para dar para o índio ou para quem quer que seja a revelia, eles não são bons. Eles, além de não trazer um benefício, eles podem trazer um malefício para o organismo. Por exemplo, se juntar hidroxicloroquina com azitromicina pode fazer uma alteração que leva a arritmias graves. E os outros remédios todos juntos de uma vez só, o corticoide na hora errada e a ivermectina em doses altas podem dar hepatite e piorar a situação da pessoa. Então, a gente ainda está numa luta, virou uma coisa política, infelizmente, é uma doença, mas a gente ainda está numa luta para conseguir esclarecer as pessoas sobre isso. Eu lembrei você falando, e todo mundo falando, a gente sempre lembra daquele livro do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, né? Que é exatamente o que está acontecendo na pandemia. Assim, a pandemia, e esse livro fala, ela libera o melhor e o pior de todo mundo. Você pega o melhor do ser humano e essa coisa de aumentar a violência, né? Aumenta a violência porque o cara que ele já também aflora o pior e ele vai se aproveitar da situação, ele vai, quer dizer, em todos os níveis, né? Tanto em qualquer nível que você quiser. E isso de você ser cineasta, acho que o que a gente falou até agora seria legal você capitalizar essa tua coisa para documentar o que está acontecendo aí e mostrar para o mundo, e aí a gente talvez consiga recursos com essa documentação, e além disso fazer aquele vídeo com algum jovem aí da aldeia que ficou doente, foi para a UTI, se recuperou e voltou, para os jovens daí verem um documentário mostrando a experiência desse menino ou dessa menina que ficaram ruinzinhos e mostrar para os jovens a importância, o que pode acontecer e todas as coisas que podem advir da exposição, o que ele pode trazer para a família dele, para os outros, e como vale a pena a gente esperar um pouquinho, que isso não é para sempre. O jovem tem essa coisa imediatista, né? Não é para sempre, isso, a gripe espanhola acabou, sei lá, o ebola agora controlou na África, não é uma coisa para sempre, é uma fase ruim que a gente está passando e que a gente precisa de um pouco de resiliência, que para o jovem de hoje em dia é pior do que para todos os tempos, eu acho, sei lá, sempre foi, mas é mais difícil. Eu fiquei pensando aqui, nessa história você estava falando, estava escrevendo, estava fazendo lição aqui, ó. Dessa história da falta de água e tudo mais, se a gente não conseguiria, e aí falar com o pessoal da USP, se a gente não conseguiria uma colaboração com o pessoal da FAO, da engenharia, ou sei lá, de outras essas coisas estruturais, se a gente conseguiria fazer um mutirão dos estudantes para levar água para esses lugares que não tem, ou cavar poço artesiano, se é que é possível nessa situação, e talvez a gente conseguisse juntar a turma das outras unidades da USP, que tem essa expertise que a gente não tem, para trazer água para esse pessoal. A água é tudo aí nessa situação, porque precisa de hidratar o paciente bem, precisa de higiene, que é fundamental, e eu acho que talvez a gente pudesse contar com o apoio dessas comunidades estudantis, da arquitetura da USP, da engenharia da USP, talvez, sei lá, da geologia, para cavar poço artesiano e talvez trazer água para eles, e talvez a gente conseguisse isso em um período mais curto. Não sei se eu estou falando besteira aí. Fiquei pensando num jeito de ajudar. Eu acho que eu não sou ninguém para ajudar vocês, eu nem sei por que eu estou aqui. Mas, assim, a gente vai conversando e tentando pensar, né? Não sei. Para mim é uma grande honra vocês acharem que eu sirvo para alguma coisa aqui. Mas vamos lá, vamos em frente, pensando junto. Leonara, pelo amor de Deus, não fale isso. Eu acho que é de uma grande ajuda e, assim, só o fato de você estar escutando, né, eu acho já é uma generosidade incrível. Obrigada, né, porque a gente está todo mundo muito perdido, né? Então, o fato de você dar atenção, eu acho que já é muito importante. Então, por favor, a gente só agradece, de verdade. Eu queria dar a palavra agora para Mariana, que trabalha. Mariana, você pode falar um pouquinho do trabalho que você faz também junto com a questão indígena? Pode ser? Pode ser. Boa noite a todos. Eu sou Mariana Croda, eu sou médica infectologista, mas eu represento não a infectologia, viu, professor Leonara? Eu estou aqui como gestora em saúde, e eu me embrenhei também em vários campos, inclusive da saúde indígena por muitos anos. Eu fui douradense durante quase 10 anos e vivemos aí muitos desafios com
toda essa comunidade, junto com o Dr. Zelic aqui também, representando o pessoal da atenção primária e saúde. Então, eu só vou colocar um pouquinho, vou até ligar meu cronômetro aqui para me policiar do tempo, mas eu estou à frente do Centro de Operações de Emergência do Estado do Mato Grosso do Sul, né? Eu trabalhei muito tempo na gestão, não só aí frente ao hospital universitário, mas também fui diretora clínica do Hospital da Missão, que é um hospital indígena no município de Dourados, e virei superintendente de atenção à saúde no estado. Estava de volta na universidade fazendo minhas pesquisas quando veio o Covid, e aí eu voltei para o Centro de Operações de Emergência. E fiquei com a pauta das populações vulneráveis. Eu não gosto muito desse termo, vulneráveis, porque eu não acredito que o indígena seja vulnerável, mas ele foi colocado numa situação de vulnerabilidade que se encontra nesse momento, principalmente pelas questões socioeconômicas. E é isso que primeiro passo foi sentar com o Distrito Sanitário Especial Indígena e entender o plano de contingência da Covid. Quando a gente senta com Estado, município e o DICEI, que representa a União, a gente vê que o pacto federativo que a gente montou no SUS, ele é jogado no lixo. E todo mundo fala, não é minha responsabilidade. A saúde indígena é federal, a saúde indígena é do Distrito Sanitário e não é preparado de forma alguma para uma emergência em saúde. Então, o primeiro diagnóstico foi esse, né? Não há pacto federativo, o DICEI não tem a capacidade da resposta que precisa, então nós temos que montar um plano de ação em cima do plano de contingência do DICEI. E qual era o cenário? Então, o cenário era a região sul, que é onde está a aldeia de Dourados, é onde concentra a maior população, onde tem os piores indicadores de saúde. Então, ótimo, vamos começar por Dourados. Qual é o cenário? Então, a vulnerabilidade socioeconômica, a falta de água, então a questão estrutural, a maior densidade demográfica do estado, ou seja, eu tenho o maior número de pessoas por quilômetro quadrado na aldeia de Dourados, no estado inteiro, então mais do que nas capitais, mais do que nas cidades. Então a gente já entende uma questão de território aí também. A gente já vinha padecendo de várias doenças respiratórias, surtos virais, mas cronicamente tuberculose, e já conhecíamos a questão do estrago possível de uma doença respiratória viral nessa comunidade. A questão do índice de desenvolvimento econômico, então muito pouca oferta de emprego, os empregos geralmente nesse molde do frigorífico, das usinas, então do pessoal que é responsável pelo lixo, então são empregos que ofertados para a maior parte dessa população que de forma alguma são empregos para as pessoas de grande qualificação. A diferença, né, entre a região sul e a região norte, então as aldeias do sul e do norte que foi colocado, e a questão da equidade. Então a equidade em saúde sempre foi um problema quando a gente coloca a população indígena. Então, como a Indianária falou, é uma questão de preconceito já estruturado, né? Então, quando a gente fala, não, eu vou colocar PCR na atenção primária, vamos testar todo mundo por biologia molecular e nós vamos fazer testagem em massa. Então, a primeira coisa que você fala, por que para o indígena se eu não estou ofertando para o não indígena? Então, a questão foi, vamos montar um drive-thru no município de Dourados. A minha questão foi, o indígena, como ele vai ter acesso a esse exame? Ele vai de carro, ele vai agendar pelo telefone? Não. Então, se nós vamos partir do princípio da equidade do SUS, nós temos que dar o mesmo acesso. Então, a ideia surgiu do nada, porque é isso, a gente não tinha modelo a seguir. Então, nós sentamos com o pessoal do Distrito Sanitário, falamos, Dourados vai ser o piloto, Indianara topou esse desafio, o doutor Zelic ajudou, mas resumidamente, a gente começou a trabalhar isso no final de março, só conseguimos operacionalizar em maio, principalmente pelas questões burocráticas. Eu não posso entrar em território, eu não posso deixar alguém entrar. No final, eu tive que ter uma recomendação do Ministério Público Federal para conseguir fazer a testagem. A equipe de atenção primária extremamente comprometida, muitas pessoas a fim de fazer. Nós montamos, então, o modelo da unidade de vigilância sentinela das doenças respiratórias dentro da atenção primária, que era uma cadeira fora da unidade, onde todo sintomático respiratório era coletado PCR.
e isso dando insumo, o EPI, o Estado, né, fazendo a testagem via LACEN. Nessa época, o resultado ainda saía entre 48 e 72 horas. Na primeira semana, e a gente fazia o painel respiratório para todos os vírus. Então, né, a gente também queria ver outros surtos de outros vírus que poderiam estar acometendo. Na primeira semana, nós já tivemos o primeiro caso positivo, e que foi o caso índice de um grande surto que houve no frigorífico, que é o maior frigorífico da JBS, com quase 5 mil funcionários diretos e indiretos, e que, de alguma forma, repercutiu grandemente no que Dourados viveu na primeira onda que ela teve com a Covid-19. A equipe de atenção à primária à saúde teve que se desdobrar, porque nós fizemos uma testagem em março. Nosso protocolo era, a partir do caso, nós testaríamos todos os contactantes. Foi montada uma unidade de isolamento, né, rapidamente tentando viabilizar leitos no hospital secundário, que é o Hospital da Missão. A equipe que é da CASAI de Dourados iria, então, dar o suporte nesse grande isolamento que foi aí o principal, o melhor exemplo de intersetorialidade no SUS, né, porque foi a própria empresa, a JBS, a universidade, o Ministério Público, o município, todo mundo fazendo a coisa andar e viabilizar de alguma forma. Então, foi um grande exemplo de como o SUS deveria funcionar. E, logicamente, um mérito enorme da atenção primária à saúde, que conseguiu fazer o manejo desses pacientes ali, né, com o que tinha, com a equipe que tinha, e nós não tivemos um grande número de uma catástrofe maior, justamente pela competência desses profissionais que ficaram na ponta. O que eu acho que a gente só pôde ver que realmente a aldeia em Dourados ela fez um bom trabalho quando a epidemia chegou na região norte, que é uma região que tem condições diferentes, que a gente não esperava o ocorrido, mas que tinha equipes de saúde extremamente fragilizadas. Então, o que a gente aprendeu até o momento é que quando você tem uma equipe de saúde mais comprometido, mas principalmente que você tenha a equipe de saúde, porque o que aconteceu na região norte é que nem a equipe completa a saúde indígena tinha, você consegue fazer diferente. Hoje a região norte tem uma letalidade o dobro da região sul, da região de Dourados, e a gente vem aí colhendo indicadores que não de nenhuma forma a gente tem nenhum mérito em falar aqui. A gente queria ter números muito melhores. A gente lutou para ter números muito melhores. Então, se você me falar, você está realmente satisfeita com o trabalho que vocês conseguiram fazer, a gente poderia ter feito mais. Isso que eu acho que a Gra falou, o Estado, né? O Estado, não o Estado do Mato Grosso do Sul, mas o governo e ali dentro da Constituição, fazendo o artigo 96, saúde, dever do Estado, né? Ele foi feito o suficiente? Não. Não, porque a gente já tem uma dívida impagável com esses povos originários e que não ia compensar melhorando somente no Covid. Então, a gente está agora colhendo o que nós plantamos lá atrás, né? Uma deficiência crônica na saúde indígena, que de nenhuma forma a gente conseguiu minimizar, né, nesse momento. Então, eu acho que realmente a gente não tem nada a se comemorar ainda, né? E eu acho que a professora Nara colocou para a Graciela seria muito bacana a gente conseguir registrar, né, de alguma forma essa história, porque lá na frente nós vamos ter, sim, muitas explicações para dar e talvez até alguns bons exemplos. A situação atual é que nós estamos cansados, como muitos já estão. Nós conseguimos segurar de alguma forma no estado do Mato Grosso do Sul, né? A gente só começou a ter os casos de uma forma abrupta fora da população indígena, mas principalmente no mês de julho e agosto. Então, nós ainda estamos vivendo o turbilhão, nós não estamos de nenhuma forma ainda num estado cômodo que a gente pode relaxar o isolamento social, mas está todo mundo cansado. Então, a minha pergunta que eu deixo dentro dessa fala da senhora, que foi maravilhosa,
Para mim, eu aprendi muito, e é isso que o coronavírus ele dá um baile na gente, nós ainda estamos aprendendo. O que o professor Carlos colocou agora nós vamos conseguir, a gente já ganhou expertise, então por isso que a gente vem conseguindo melhores resultados através dessa expertise, mas se há algo para a atenção primária fazer nesse momento que pode ser diferente, né? Que a gente pode fazer além do que está fazendo, e não só medicamentoso, eu adorei a fala, não há uma bala de prata, não há nenhum medicamento que vai ali mudar drasticamente aquele paciente leve na atenção primária, mas talvez algo no manejo que a gente possa melhorar. Era isso. Obrigada, Mariana, Você já começou a introduzir uma questão muito importante que será tratada pelo Fernando e pelo Zeli, que também é a questão que, na verdade, tudo que é para a questão indígena é uma questão terminantemente política. Esse é o grande problema, né? Se é para nós ocidentais, a sociedade ocidental já vira política, se imagina para a questão indígena e aonde eles estão, e a questão do território. Obrigada, Mariana. Agora eu queria chamar o Walter, que trabalha na reserva junto conosco. A gente, na verdade, ele é psicólogo da USP, do Instituto de Psicologia. Ele mora em Buenos Aires, vai e volta, e a gente trabalha muito com os jovens indígenas, né? Diretamente com os jovens indígenas. Então, Walter, você poderia falar uns 3 minutos, porque ainda tem o Fernando e tem o Zelic. Lourdinha, posso só responder, doutora Mariana? Claro, imagina! Claro! Eu achei que você queria escutar mais um para depois responder. Desculpe. Não, é que depois eu esqueço, estou ficando velhinha. Mariana, é um grande prazer para mim poder conhecer você. Não me chama de senhora nem de professora, a gente está no mesmo barco aí. E, assim, sabe uma coisa que é o meu sonho, desde o começo dessa história que eu falei já várias vezes, e eu não sei, tem uma colega que é de São José dos Campos que ela conseguiu implementar desse negócio da atenção primária, que é reconhecer essa minoria que vai para o lado Darth Vader da coisa, aí, que vai para o lado trombótico. E um oxímetro custa R$200, mais ou menos. Talvez os agentes primários de saúde pudessem visitar as casas dos pacientes que já tem um diagnóstico em torno do 6º, 7º dia até o 14º, mais ou menos, e aferir a oxigenação desses pacientes diariamente. E outra coisa que é identificar o paciente que começa a piorar e atender esse paciente no hospital de apoio mais precocemente, porque a gente tem observado que quanto mais precocemente a gente intervir, melhor a chance da gente tirar esse paciente da situação grave de precisar de UTI e ser entubado. E outra coisa bem legal é assim, incentivar essa coisa da hidratação do doente com Covid. Isso é muito importante, e aí vai passar pelo negócio da água que você falou, e é uma coisa que faz diferença, assim, e eles vão melhorar da dor de cabeça, vão tomar menos remédio, e incentivar essas coisas de polifarmácia que não serve para nada, e eles até têm mais conhecimento do que a gente nessa coisa de medicina natural, né, de chás, de hidratação, e talvez eles possam até usar isso. Tem uma colega lá do Amazonas que faz chama FAU, FAU, mas é fauna, eu não sei o que quer dizer, são umas ervas que ela usa lá que ajudam, mas isso podia ser usado na hidratação dos pacientes e tudo. E essa coisa do oxímetro do 7º ao 10º dia, acho que é um sonho de consumo que eu tenho aí, de pegar os caras graves no comecinho da pior, assim, não sei se, como é baratinho, R$200 um oxímetro, dá pra gente dar para os agentes de saúde, não precisa ser nem médico que vai fazer isso, né? Eu acho que talvez isso ajude, né? Obrigada, Mariana. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, é uma grande honra para mim estar aqui com vocês hoje. Parabéns, Dr. Zelic também. Muito bom conhecer vocês. Walter, você não quer? Oi, fala. A voz é sua. On the floor. Boa noite para todos. Eu estou saindo do Covid nesses dias. Tive só sintomas leves, mas eu posso falar pela experiência também, é muito ruim. Não recomendo. Eu, nesses tempos aqui, estou em Buenos Aires e por um tempo vou ficar por aqui. Mas aqui, então, eu acho ótima esta
possibilidade de fazer interculturalidade, de ter as diferentes percepções como para contribuir para os mais necessitados, como no caso da aldeia de Dourados, né? E do povo indígena em geral no Brasil. E aqui nós tivemos um regime de quarentena muito estrito, que serviu durante bastante tempo e teve eficácia isso que eu chamo de pedagogia do medo. Não foram apresentados todos os sintomas e bom, em que consistia o vírus e a doença. Então, funcionou enquanto as pessoas estavam isoladas, não dentro de casa. Agora, quando se flexibilizou, parecia que tudo que foi aprendido não tinha mais eficácia, não? Então a pedagogia aí devia mudar a forma de comunicar as questões da doença, mas aí teve muitas falhas, porque essa pedagogia continuava sendo do medo, mas a alegria do contato, de retomar o contato das pessoas, aí o salto de contágio foi iminente, não? Então, eu queria perguntar para você se, como eu sei que o Brasil tem muito contágio, que também é uma questão não apenas para a comunidade indígena, mas também para a população em geral, não? Se uma pedagogia de solidariedade teria sentido nesses casos, não? Em que medidas você, Onara, viu ou você tem conhecimento de solidariedade, inclusive em São Paulo, para ver depois se isso poderia servir como modelo para continuar pensando na aplicabilidade nos povos indígenas dentro de cada costume, de cada povo, não? Isto eu acho que nosso desafio é esse, porque as condições de precariedade e de vulnerabilização desses povos e também de outros setores da nossa mesma sociedade do branco estão em condições semelhantes. Então, que notícias você tem sobre uma certa comunicação ou pedagogia da solidariedade para o Covid? Só isso. Walter, grande prazer conhecer você. E essa nossa... Sabe aquela música do Gilberto Gil? A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Então, solidariedade é um negócio duro de você... Empatia, né? De você ensinar para as pessoas. Mas, assim, tem eu me lembro de uma grande experiência que foi do pessoal de Paraisópolis, que fez aqui na comunidade de Paraisópolis um trabalho maravilhoso de comunidade mesmo, que ajudou as pessoas, que pegou as escolas que não estavam tendo aula, fez o isolamento dos pacientes que moravam num cômodo só com mais 5, pegou o doente e lá tinha uma cama, um banheiro, uma comida, refeições, e a comunidade como um todo se uniu para isso, para isolar os doentes e colocar ali. E teve o apoio de algumas instituições médicas do entorno também para ajudar naquela situação. E eu acho que é o exemplo mais bonito assim que eu vi acontecer aqui em São Paulo. E ali uma comunidade carente, mas que as pessoas se ajudaram. Era sabonete que não dava, porque às vezes a pessoa não tem nem dinheiro para comprar um sabonete para lavar a mão, e aí teve doação de sabonete, e eles fizeram uma coisa muito bonita. E isso de aproveitar as escolas que estão sem aula, como a Diana falou, e colocar como ambientes de isolamento para os pacientes não ficarem com os familiares, aqueles que não têm opção de se isolar em casa, talvez seja uma ideia muito legal que lá em Paraisópolis deu certo. Eu acho que é um dos exemplos assim mais legais que eu lembrei de solidariedade que aconteceram. Assim, é lógico que uma coisa que eu sempre falo, a gente começa no micro, né? Para depois a Ariadne, minha irmã, que fala isso, do microcosmo para ir para o macrocosmo, né? Então, as pessoas mais abastadas da comunidade, que tem uma empregada que trabalha em casa, proteger essa pessoa, ajudar, dar a cesta básica,
dar dias de folga, isso já começa. Se você começa com essa onda de dentro para fora, vai aumentando e um vai ajudando o outro, e mesmo dentro da comunidade, quem tem mais recursos ajuda o vizinho, aquilo vai passar, e talvez estimular isso, que isso vai ser bom para todo mundo, vai ter menos gente doente no lugar e as pessoas ricas ou pobres vão se beneficiar disso, né? Acho que talvez isso, mas eu só lembrei desse exemplo, é bem difícil mesmo. Tá escutando? Estão escutando? Ah, tá. Obrigada, Walter, porque, como eu coloquei no começo, a população indígena acha que o isolamento é abandono, e para eles abandono gera tristeza, e a tristeza gera um suicídio, gera uma... Entendeu? Então, é uma cadeia, e por isso que a gente está muito preocupado. E fora a droga que entra na reserva, que assim, é uma coisa... E aí, a Graciela, de novo, vai ter um papel, acho que eu fiquei me lembrando, porque o índio, ele pode se entender como uma pessoa forte e não como uma vítima dessa sociedade que destruiu ele. Ele tem poder, é a raiz do nosso país. Então, essa parte da cineasta Graciela é de mostrar o que é a origem do negro, qual é a raiz deles, e que eles são um povo forte, e que eles não são uma vítima, e que eles têm que ser fortes e mostrar que são fortes, e ir atrás disso. Eu sei que é dificílimo, que tem um monte de coisa, mas se a gente pegar o jovem negro e trazer essa consciência para ele, de que ele tem esses ancestrais fortes, de que ele é um povo lutador, guerreiro e de sucesso aí, que estava aqui no continente antes de ter nenhum problema, nenhuma facilidade, que sobreviveu, trazer essa cultura ancestral para eles e mostrar a força deles e empoderar esse jovem índio com orgulho de ser índio e não como uma vítima da sociedade, que é uma porcaria, que não valoriza o índio, ele mesmo se valorizar e ter essa consciência no coração. Assim, acho que talvez essa coisa da cineasta Graziella possa ajudar também o jovem índio a sentir orgulho de quem ele é. E eu estou vendo aqui mulheres índias maravilhosas aqui, mostrando todo o potencial da raça e mostrar para eles o que ele pode ser. Ele não é o que o outro fala para ele que ele é o que ele pode ser. E vocês que são vencedoras podem ser grandes exemplos nessa comunidade. Acho que isso é muito importante, essa coisa de estimular o orgulho índio. Acho que vai ser bem legal nessa situação aí que a gente está. Eu falo que a vida tem fases e fezes, e a gente está nas fezes, né? Não tem jeito. Essa é a luta, Onara. Tanto é quanto... Mas é difícil, mas essa é a luta, é o princípio, né? A gente está afundado nas fezes, né? Se a gente estivesse boiando, ainda estava melhor. Mas, seguindo, Fernando... Vamos passar para o Fernando. Não, depois o Zelic... Você quer falar do Fernando? Só para aceitar, só passar. Vai lá. Oi, Fernando. Bem, então, o Fernando é uma pessoa que tem uma grande experiência, né, como membro da comunidade, na questão de saúde e na questão de estruturação do serviço de saúde. Não dá para ver. Por isso está dando microfonia. Eu vou tirar o seu. Professor, o microfone está desligado. Pronto. Tá bom. Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer um breve comentário da Elnara, né? A Elnara não é só uma pessoa que entra em todo o conhecimento da doença, entra no organismo das pessoas, mas ela entra também no ambiente social, inclusive com uma análise muito interessante sobre as dificuldades que o país enfrenta, principalmente nessas populações que são desassistidas e que são até perseguidas, não é verdade? Então, você é uma guerreira mesmo, uma grande satisfação ter vocês com a gente. E temos um outro grande guerreiro, que é o Fernando, que é indígena. Ele foi uma pessoa que sempre lutou para a estruturação da saúde indígena na região dele, com resultados incríveis. Ele expandiu muito a possibilidade de você ter uma assistência
boa para a população indígena. Claro que essa assistência ela sofre, né, alterações para cima ou para baixo de acordo com o momento e com a condição política local. Isso é uma pessoa que ele também sofreu muito em relação a isso, mas nunca desistiu de tentar implantar uma estrutura boa e forte para a saúde indígena. Vamos ouvir o Fernando. Bom, vamos lá então. Boa noite a todos, é uma alegria, uma satisfação poder participar dessa grande aula, né, com grandes mestres, né, que está aí no dia a dia nessa luta, da qual nós também fazemos parte, né, e nós, população indígena, estamos inseridos nesse contexto. Bom, como já foi apresentado, tá? Fernando Souza, mora aqui na Reserva Indígena de Dourados, que é a segunda maior município, né, do nosso estado, e estamos nessa militância aí, né, nessa luta em busca, né, de melhoria, né, para a população indígena aqui do nosso estado, né, com relação à atenção à saúde, né, sou usuário do SUS e no momento estou aqui na Reserva Indígena de Dourados, de onde eu falo com vocês. Então é uma alegria muito grande. Bom, falar um pouquinho, né, dessa situação da população indígena, né, da pandemia, dos enfrentamentos que o nosso povo, né, que os povos indígenas vêm fazendo ao longo da história, falar um pouquinho do que eu tenho vivido no dia a dia, né, do que nós estamos vivendo no dia a dia, né, experiências práticas, né. Como já foi dito aí, né, pelas pessoas que me antecederam, né, meus parentes, a população indígena ela vem, né, em um contexto, né, de preconceitos, estigmatizado, né, com preconceito, discriminação, invisibilidade, né, pelo Estado brasileiro, né, situação, né, que fez com que nós ficássemos, né, desassistidos, né, por parte do Estado, né, em vários aspectos. E a construção de tudo isso, né, foi por meio de lutas, né? Tudo que costumo dizer, né, tudo que nós temos hoje dentro da nossa comunidade, né, dentro das reservas indígenas, né, são frutos de luta de lideranças indígenas, do movimento indígena, de ir para o embate, né, de tentar ocupar os espaços de participação social e poder cobrar aquilo que é de direito relacionado a políticas sociais, né, dentre elas a saúde indígena. Nós estamos ainda vivendo nesse processo de construção, tá, desse subsistema, de modo que o Estado brasileiro, né, dentro do Sistema Único de Saúde, né, da especificidade, né, a tendência, né, à especificidade das populações indígenas, baseado na equidade. Estamos ainda nesse processo de organização das equipes, estruturação, né, dessa política pública de Estado dentro dos nossos territórios, de forma que assegurasse, né, que nós tivéssemos minimamente nessa atenção básica que nós, enquanto cidadãos brasileiros, temos direito. E aí, de repente, né, em meio a essa situação, chega mais, né, esse problema, né, que o mundo viveu da pandemia, né, da Covid-19, né, do novo coronavírus. A princípio, quando a gente começou a ouvir, né, tá chegando, chegou no nosso país, chegou no nosso estado, está próximo às nossas comunidades, né, o sentimento nosso aqui dentro, né, foi de muito medo, né, medo por conta de que já carregamos, né, um trauma, né, de pandemias, né, que exterminou, né, povos inteiros, né, a questão do genocídio. Então, assim, quando a gente ouve está chegando uma pandemia, né, então é traumático para nós, população indígena. E aí entra dentro da aldeia e aí a gente tem, né, que seguir todos aqueles protocolos preconizado, né, pela Organização Mundial de Saúde, né, pelo Ministério da Saúde. E aí vem um outro problema, né, em se falando, né, de população indígena, contexto indígena, né, nós temos a questão da família, né, o índio ainda, né, nós temos aquela convivência familiar, aquela convivência
em conjunto, né, de várias pessoas, várias famílias, e aí, de repente, vem, né, as recomendações do isolamento social, dos cuidados, né, que deveríamos ter, das medidas, né, preventivas, né, da uso de máscara, álcool em gel, lavar as mãos, e aí vem todos esses problemas também que já foram ditos, né, estrutural dentro das nossas comunidades. Então, foi muito traumático tudo isso, né, e muito assustador para todos nós. Com o passar do tempo, e aí, obviamente, né, eu quero jogar aí todos os méritos, né, para as nossas equipes de saúde, daqui do Polo Base de Dourados, né, conforme a doutora Mariana colocou, né, só não piorou, né, em função do empenho das nossas equipes, todos os nossos profissionais, né, que se empenharam, né, junto conosco, né, junto com as nossas lideranças, conseguimos nos articular, mobilizar, né, os apoiadores externos, né, que viabilizaram, né, assim, com muita coragem, né, o enfrentamento, né, que nós não tivemos assim resultados desastrosos como tivemos em outras regiões do nosso país, até mesmo em outros polos aqui do nosso município. Falar um pouquinho com relação a situação mesmo do enfrentamento, né, dessa pandemia, né, do medo, né, da negligência, né, do Estado, né, brasileiro, das instituições, né, por conta do preconceito mesmo, né, da invisibilidade estrutura, política que a gente tem e depois, consequentemente, né, das dificuldades estruturais, né, que a gente tem dentro das nossas comunidades, que também já foram ditas, né, pelas minhas parentes aí que me antecederam. Tá? Mas continuamos firmes, né, na luta, apesar de todas essas dificuldades, né, de toda essa situação, né, que eu acabei de citar e estamos, né, de cabeça erguida. Houve, né, agora, depois de 6 meses, né, de toda essa situação, né, especialmente por parte, né, dos mais jovens, né, um certo relaxamento, né, no enfrentamento, né, dessa pandemia, até pelas questões mesmo do estilo de vida do jovem, né, quer sair mais, né, o futebolzinho, o tererezinho, a balada, né, o som. Então, às vezes, acaba negligenciando um pouquinho, né, com relação às medidas preventivas no enfrentamento, né, dessa pandemia. Por outro lado, né, a gente tem falado muito, né, com a nossa população na questão da conscientização, né, como foi dito, né, pela doutora Leonara, né, ninguém está imune à doença, temos que tomar todos os cuidados, não é porque é jovem que estou imunizados, estamos imunizados, né? Nós temos que pensar no vô, na avó, nos nossos pais que estão em casa, né? Então, assim, se eu circulo, esse inimigo é invisível, né? Não sabemos aonde está hoje, então nós temos que preservar, né? E aí, obviamente, é tomar essas medidas. Uma outra coisa que eu queria, né, abordar, já finalizando a minha fala, né, que eu tenho ouvido muito, né, com relação especialmente com as lideranças mais tradicionais, aquelas famílias mais, né, tradicionais, né, como que o nosso sistema, né, como que o sistema de saúde, né, pode considerar, né, a especificidade do nosso povo, né, no tratamento ou no controle ou no combate dessa pandemia. Então, é algo que a gente tem que discutir, né, com o sistema de saúde, com o Sistema Único de Saúde, discutir com as instituições, de modo que juntos nós consigamos superar toda essa dificuldade e trazer menos traumas possíveis, né, tanto para a população, né, com resultados positivos de todo esse trabalho. Tá? Acho que é isso aí, estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Ok, Fernando, obrigado. Você é sempre um batalhador pela causa. Vamos encerrar essa apresentação com o Dr. Zelic. O Dr. Zelic, ele é o médico, é um pioneiro no atendimento à saúde primária da comunidade, da reserva de Dourados. É um indivíduo que batalhou a vida inteira e se existe alguma coisa estruturada e implantada com raízes na reserva de Dourados em relação à saúde, a gente deve ao Dr. Zelic. Eu queria que você comentasse alguma coisa também da sua história e do que você está vendo. Um abração. Liga o microfone, professor. Já liguei.
vamos lá. Agradeço tuas palavras, Carlos. Eu sou uma pecinha de toda essa engrenagem. E uma pecinha que está ficando velha, desgastada, e não tem tempo para ficar puxando o saco de instituição. Vamos falar português, claro. Há muito tempo, a gente vem sofrendo um grande desgaste na saúde indígena. Nunca teve maravilhoso, mas a gente passou um período que a gente, com, às vezes, poucas coisas, conseguia trabalhar e obter resultados. Só que o tempo vai passando, a população aumentando, a responsabilidade, etc., etc. A gente conseguiu vencer situações muito ruins. A gente chegou no distrito, a gente tinha um índice de mortalidade infantil de 140 por 1000. A gente tinha um número de crianças desnutridas que saía pelo ladrão. A gente não tinha nem gente suficiente para trabalhar esses problemas. E fomos estruturando, batalhando, montando equipe, e aí eu ressalto sempre a importância do agente de saúde, principalmente. Agente de saúde, no começo a gente só tinha auxiliar de enfermagem, que foram pouco a pouco se capacitando, viraram técnicos de enfermagem, muitos hoje são nível superior de enfermagem. Para ter uma ideia, dentro das enfermeiras todas do Polo de Dourados, só tem uma hoje que não é indígena. E foram trabalhando, estudando e graduando e assumindo responsabilidades. Indianara vem da juventude indígena, a gente conhece ela desde menininha, e hoje é coordenadora do Polo de Dourados. Então, avanços a gente teve, legal, bacana, etc., etc. À medida que o tempo vai passando, a demanda aumenta, óbvio. À medida que a demanda aumenta, pouco a pouco a gente vê uma resposta por parte da instituição que a gente interpreta como uma vontade de desmanchar o subsistema. E isso começa a ficar muito claro, explícito, nas palavras, por exemplo, do primeiro ministro de saúde que a gente teve do atual governo, do Mandetta. Ele é do Estado, deveria conhecer tudo de saúde indígena, e a frase dele, célebre, era é muito dinheiro e pouco resultado. E a gente dizia, ministro, o senhor não está entendendo. É pouco dinheiro e muito resultado. É o contrário do que o senhor está falando. Mas como o senhor não conhece, e fomos dialogando, mas o resultado nunca foi bom nesse diálogo. Ele desconhecia totalmente a saúde indígena e não investia nisso. Ele falava, isso daí é um sistema paralelo. E a gente mostrava para ele que de paralelo não tinha nada, ele fazia parte do Sistema Único de Saúde e como tal tinha que ser visto, porque a gente só fazia atenção básica. Cada vez que a gente precisava de uma consulta de especialidade, de um exame complementar, de uma internação, a gente caía na rede SUS. Então, ele não podia ver isso daí como nada paralelo, era parte. E por que existia o subsistema? Pela dificuldade que a população indígena tinha de acesso ao SUS, simples assim. Era conhecer a história do SUS, conhecer a história do movimento indígena para saber por que foi reivindicada a criação do subsistema. Bom, depois de um ano de discussão infrutífera e ele tentando desmanchar tudo isso, desmanchar como? Não investindo, pelo contrário, retirando recursos do subsistema. Vou dar um exemplo. Um exemplo muito claro é a distribuição de recursos entre os 34 distritos. É absolutamente irracional. O nosso distrito, em termos de população, é o maior distrito do país, dos 34 distritos. E ele recebe recurso para a contratação de RH menor de R$600 per capita. Tem distrito que recebe mais de R$3.000 per capita. E aí, como que se chega numa situação dessa? A história da saúde indígena é assim. Quem gritou mais, bateu mais, levou mais e muitas vezes fez menos. Mas não importa. Mesmo assim,
a gente brigava para ter a manutenção, pelo menos, dos valores correspondentes ao nosso distrito, coisa que não foi respeitada. À medida que a gente ia perdendo profissionais, não era permitida a contratação. À medida que a gente reivindicava condições de trabalho, transporte, motorista, etc., nada disso chegava. E quando chega a pandemia, a gente se vê totalmente sucateado em todos os itens. Visitar nossos postos de saúde é lamentável, as viaturas é lamentável, a quantidade de profissionais é lamentável. Teve dia que dava para sair uma equipe e 3 ficavam paradas, ou iam 3 na mesma viatura. Quando explode a questão da pandemia, a primeira coisa que a gente fala, o protocolo que vocês estão baixando não funciona para a nossa realidade. Ah, não, tem que seguir o mesmo protocolo. Isso não existe. Todo mundo já expôs mais ou menos o modo de vida, as condições de vida dentro das aldeias. Mas o protocolo era aquele. Além de insistir, vamos seguir o protocolo, cadê o equipamento de proteção individual? Se eu não tenho nem equipamento de proteção individual, como é que eu posso levar o trabalho das equipes para dentro da área em contato com as agentes indígenas de saúde? Primeiro ponto devia ser abordado era esse. Vamos resolver o problema de RH, vamos resolver o problema de transporte para não perder o contato com as equipes, das equipes com os agentes de saúde e com a comunidade. Nada disso foi possível, porque não se resolvia o problema. Não pode contratar? Ah, pode, então vamos abrir um concurso, um processo seletivo. Ninguém conseguia entender a situação emergencial do problema. Então, é um problema que a gente vem definhando historicamente dentro da saúde indígena. Quando a coisa explode, começa a explodir em Dourados, quem consegue ajudar as equipes são grupos de apoio, fora da instituição. A instituição não conseguia me mandar uma máscara, uma luva, um álcool gel. Tudo foi conseguido com o trabalho de contato do pessoal junto com grupos de apoio. Muitos. A primeira testagem que a gente conseguiu, a Mariana que conseguiu. Porque o distrito ainda falava, ah, não pode entrar em área, não pode, sabe? E aí tivemos que pedir, por favor, para o Ministério Público intervir e permitir a entrada para a gente começar a testar. Então, muita gente trabalhando contra. Eu sei que a instituição vai falar, porra, esse cara só fala contra. Desculpe, tudo errado. A forma de se levar as coisas totalmente equivocada. Quando a coisa explode, vira discussão que chega no Supremo, e o Supremo fala, opa, cadê a saúde indígena? Cadê o Ministério? Cadê a CESAI Brasília? E aí inventaram uma solução rápida, prática. Vamos chamar o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, levar a equipe e começar a levar o trabalho lá para Aquidauana. Gente, isso daí foi pressão do Supremo. E aí todo mundo fica agradecendo que teve intervenção do Ministério, levando em parceria com as Forças Gloriosas Armadas do meu... Vocês me desculpem, isso é bom para fazer filminho de propaganda, isso é bom para qualquer coisa, mas não me deixa estrutura montada de forma nenhuma. Eu quero estrutura, eu não quero agradecer e bendizer a ação das Forças Armadas que vieram salvar os índiozinhos. Para com isso, porra. Para mim, o problema, já que levam para o âmbito político, desculpe, é um problema político. É uma definição. O governo, desde o começo, ele não enganou ninguém. Ele falou, não vou demarcar, não vou dar privilégio para a comunidade indígena, não vou investir nisso, pelo contrário, ele voltou à política assimilacionista que existia nesse país antes da Constituinte. Então, é uma interpretação equivocada e quer sair como herói agora porque levou as Forças Armadas para atender 500 consultas em Aquidauana, 1000 consultas em Aquidauana, depois de haver uma disseminação massiva do vírus
no polo de Aquidauana. Não era para chegar nisso. Chegou porque não tinha nem profissional, tinha um médico para atender o polo inteiro. O coitado estava se matando de trabalhar e não conseguia dar conta de visitar uma vez por semana cada aldeia. Isso daí, todo mundo sabia a realidade. E não houve uma intervenção positiva por parte da instituição e do governo. Então, vocês me desculpem o desabafo. Eu não estou aqui para... Eu defendi a instituição, historicamente, em qualquer situação, quando a gente conseguir organizar serviço, levar trabalho com consequência. Agora, no momento que você desmancha tudo e depois a gente só tem a agradecer as equipes na base, porque a instituição em si não foi capaz de prover estrutura de funcionamento, a gente ficou dependente de uma decisão do Supremo que deu um prazo de 48 horas para apresentar um plano de trabalho e aí convoca os milicos que nós vamos resolver. Desculpe a crueza da forma de apresentar, mas a pergunta fora o movimento indígena, que sempre brigou para ter uma atenção de qualidade, nada que a gente conseguiu veio de graça. Nada. Nada. E agora, ou a gente é capaz, de novo, de se juntar, todo mundo, e propor uma reestruturação de fato do subsistema, como parte do SUS, e pedir que a equidade de fato seja cumprida, ou nós vamos patinar mais um tempo, e a não ser que caia alguma solução de cima, coisa que eu duvido, porque é um problema de definição ideológica. Mas a gente está na mão de gente que é contra, que é preconceituosa, não preciso dizer que... eu costumo brincar, não é brincadeira. A gente tem uma pandemia, mas fora a pandemia eu tenho um pandemônio. O que é mais complicado? Enfrentar a pandemia ou enfrentar o pandemônio? Desculpe, é um prazer te conhecer. Eu assisti hoje tua apresentação, fiquei feliz, adorei. A forma simples de você colocar as coisas, você me apaixonou, é isso. Foi um prazer te conhecer. Obrigado, Selic. Você sempre é um batalhador. As derrotas não te desanimam, você sempre olha para frente. E uma hora nós chegamos lá, com a Eonara, com os nossos companheiros. Eonara, gostaria que você fizesse alguns comentários finais e agradecer muito a sua visão, que acho que foi muito útil para todo mundo, inclusive para mim, que já sou velho, mas eu estou sempre aprendendo, e o que você ensinou realmente é uma coisa muito consistente e que dá uma crença de que o futuro pode ter boas novidades. Eu que agradeço ao professor Carlos, que é meu professor, me conhece desde criancinha, lá no primeiro ano, e doutor Selic, é uma grande honra conhecer o senhor, um batalhador e uma pessoa de tanta força, e a gente desanima mesmo. Eu estou muito triste assim, com o que o Brasil está fazendo, e eu acho que a gente não vai poder esperar essa decisão de cima, a não ser que seja de Tupã, né? Se não for de Tupã, eu acho que não vai ter nenhuma decisão de cima. Pelo contrário, eu acho que, infelizmente ou felizmente, a gente vai ter que agir a gente mesmo. Acho que a gente vai ter que se unir e começar a dar comunidade para fora, porque a gente não tem liderança política no Brasil, a gente não vai ter um líder bom, eu acho que nunca, e eu acho que eu estou começando a entender que a gente não precisa de líder desse jeito, assim. Eu acho que isso que o senhor fez, da sua vida, de reduzir a mortalidade infantil num lugar, de fazer tudo isso, eu acho que é uma coisa, meu Deus do céu, o senhor devia ter uma estátua para o senhor já no Brasil
Brasil inteiro, uma coisa dizendo, quer dizer, isso, essa tua sapiência, essa tua vivência tem que ser exportada para todas as comunidades do Brasil, porque a gente consegue fazer as coisas quando a gente tem vontade e tem pessoas envolvidas. Eu cada vez acredito mais nisso, assim, vão falar, essa menina é anarquista. Não, anarquista não, talvez, sei lá, sou de descendência italiana, mas na verdade é que a gente o brasileiro, espera por um líder há muito tempo, né? Assim, desde que eu sou gente, eu vivi a ditadura, eu vivi um monte de coisa, e esse líder, eu acho que não vai chegar. Eu acho que a gente vai ter que começar mesmo a gente, assim, e eu acho que a gente vai ter que puxar o jovem, como o senhor fez, como o senhor criou aí a minha xará, a Indianara aí, que agora é uma grande líder, a Graciela e todo mundo, e aí tá trazendo a doutora Mariana para se unir a você e a fazer toda essa força que você sempre, do pouco que eu ouvi, já entendi quem você é, né? Você é um super-herói aí. Eu acho que é por aí mesmo. Eu sei que a gente cansa, mas não tem outro caminho. Ver o que era e o que agora é, né? Tudo que você construiu com esse jeito de ver, eu acho que é isso. Não vai ter coisa de cima para baixo. Se vier, vai ser coisa ruim. Infelizmente, eu estou ficando uma pessoa pessimista. E eu não era assim, eu juro para você que eu não era assim. Mas, assim, eu acho que a gente tem que fazer trabalho de formiguinha no Brasil. Não vai ter outro jeito. E, aos pouquinhos, essas formiguinhas vão se unindo em grandes formigueiros, e uma conta para outra, e ter esse orgulho de ser brasileiro, o orgulho do povo índio, que é forte demais e que vai conseguir, mas não esperar nada de ninguém. Passar isso para a gente não é vítima, a gente não é coitadinho, pelo contrário, o brasileiro tem uma força de trabalho, de criação que é impressionante, né? E eu acho que a gente está vivendo um tempo que a ciência estava sendo renegada, né? A Terra é plana, o mundo não gira, o caramba quatro. Mas, pelo amor de Deus, teve um cara que morreu na fogueira por causa disso já faz tempão. A Terra não é plana. E o pessoal, gente, será que a Terra é plana? Eu vi gente perguntando, será que a Terra... Eu falei, pelo amor de Deus, não me fala uma coisa dessa. Então, essa pandemia até trouxe isso, de trazer a ciência para a porta das pessoas, né? A ciência está aqui, ó, você abre a porta, ela está ali. E a educação, a ciência e essa força do povo brasileiro não tirar a gente dessa situação de fezes aí que a gente está. Não tem outro caminho, não vai vir uma coisa de cima para baixo, porque quem está no poder, quem chega lá está preocupado em se enriquecer e só, parece que esquece tudo. Até uma pessoa que veio de uma coisa humilde, que a gente pensou que fosse ser, putz, chegou, não deu certo, quer dizer, o cara botou tudo a perder. Então, eu acho que esse líder não vai acontecer. E a gente vai ter que se impor e mostrar quem nós somos, o orgulho de ser brasileiro, de ser índio, de poder fazer a inteligência do povo, o jeito e a união. Eu acho que essa parceria da ciência, da universidade com as comunidades deve ser incentivada numa situação, sei lá, independente. Não sei se isso é possível, acho que sim, acho que tem muito estudante que quer fazer isso. Tem a bandeira, né, que leva os estudantes da medicina, e eu acho que do mesmo jeito pode levar de outras especialidades, talvez seja a saída. Mas realmente eu estou triste demais com o que a gente está vivendo. Parece que a gente caminhou a passos largos para trás, né, nessa coisa de igualdade, de tolerância. Ao invés de ampliar isso, está ficando cada vez mais difícil nesse mundo, mas a gente não tem outro caminho. E eu acho que o caminho vem de ensinar os jovens sobre isso, assim, sobre a tolerância e sobre o orgulho de ser quem ele é, para não se levar para essa coisa das drogas e se desligar do mundo, que é a vontade que eles têm. Tá difícil, então vou me desligar. Se entrega para a droga. É uma luta terrível, o senhor sabe disso mais que eu. Mas não vai ter outro jeito, eu acho que esse é o caminho. É uma grande honra hoje, é uma grande honra para mim. Eu não tenho palavras para agradecer. Muito obrigada. Realmente... Pronto, pode falar. Bem, realmente foi uma grande coisa, né, esse encontro, porque, como você concluiu, o que o Brasil precisa é de brasileiros que querem lutar por um país melhor, que não tem medo de enfrentar dificuldades. Eu estava agora pensando, vendo o Zeli, uma das coisas que mais me emocionou quando eu fui para Mato Grosso, lá para a reserva, foi o trabalho que ele fez no combate à desnutrição infantil. Foi uma coisa surpreendente. Quer dizer, eu nunca tinha imaginado que poderia haver no Brasil tanta desnutrição tão grave e que uma pessoa
conseguiu fazer um programa e encarar isso e resolver esse problema. Então, se a gente juntar uma série de brasileiros, como nós estamos tentando juntar outros, e a gente for multiplicando isso para os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos profissionais que colaboram com a gente chega lá. De cima, como diz o caipira, do céu só cai chuva e bosta de passarinho. O resto a gente tem que fazer. Gente, eu acho que a gente passou em muito tempo, né? Eu, por mim, ficaria mais, como sempre. E eu não tenho como agradecer todos, principalmente a doutora Eonara, que cedeu o seu tempo precioso, e o pessoal de Dourados, né? As jovens indígenas, o doutor Zelic, o Fernando e a minha querida amiga Eda. Eu agradeço, assim, do coração. Você também tem a Hélia no coração, viu, Eonara? Eu conheço e a gente. Eu também. E assim, o que eu acho importante para meio finalizar e acabar com. Teve muita gente falando sobre a questão onde estão os rituais indígenas, né? Eu acho que isso seria para uma segunda questão. Onde está a sabedoria indígena em relação à Covid? Porque, na verdade, toda cultura, e todo mundo sabe, toda cultura tem o seu sistema de saúde e doença. E que não é o sistema biomédico, não é o sistema biocultural, né? Então, como é que eles fazem esse diálogo cultural? Com a ciência, que é a ciência, que não é terraplanista, né? E nem os índios são terraplanistas, porque eles não veem a Terra plana. Pelo contrário, todos os ameríndios da América do Sul é redondo, por causa do ciclo da natureza, entendeu? Nem isso. Então, é um absurdo, né? Então, a gente acentua essa questão de que todo diálogo cultural tem que ser intercultural, não é? Tem que respeitar o sistema deles de saúde e doença. Só que, como é uma minoria, 0,74% da população brasileira, eles são massacrados e não são escutados, embora isso, em lei, em protocolo, isso está super acentuado, não é? Vamos respeitar os direitos indígenas. Só que isso não existe, não há aplicabilidade das leis. Em nenhum âmbito, nem as nacionais e nem as internacionais. Nem a Constituinte de 88 foi aplicada, na verdade. Então, o que falta no Brasil não é lei, é a aplicabilidade dessas leis, em todos os âmbitos. E eu acho que a gente vai deixar essa questão para um segundo debate, se vocês toparem, a gente pode... Eu gostaria muito, porque para nós isso é um privilégio, eu acho que para o pessoal da AGE, também da Ação dos Jovens Indígenas, é um privilégio ter vocês e todos esses debates que estão acontecendo. E convido todos para uma próxima. E não tenho como agradecer, doutora Hélia, doutora Eonara, doutor Carlos. E não existe nenhuma pessoa igual a Lourdes que consegue agregar pessoas do mundo científico, do mundo social, do mundo intelectual e realmente tentar atingir problemas importantes da sobrevivência da nação e da espécie humana. Então, é uma pessoa que realmente eu tenho grande orgulho de conviver com ela. Imagina, eu que agradeço. Gente, obrigada por tudo. Até a próxima, né? Um abraço para todos. Valeu. Tchau, tchau, galera. Foi um prazer. Boa noite para vocês. Boa noite.